A Fiel acompanha de perto cada movimento do Corinthians e o clima nos bastidores do clube é de intensidade máxima neste momento. O Timão encerra a temporada vivendo um contraste forte entre conquistas esportivas relevantes e decisões estruturais que impactam diretamente o futuro do futebol. O título recente da Copa do Brasil colocou o clube novamente em evidência nacional, reforçando a imagem de um time competitivo, capaz de superar adversidades e manter a tradição de protagonismo mesmo em cenários turbulentos fora das quatro linhas. A conquista não veio por acaso. Foi resultado de um trabalho diário, de rotina pesada, de cobrança constante e de um ambiente interno que precisou ser blindado para que o futebol não fosse contaminado por disputas políticas. Internamente, a palavra mais repetida é profissionalismo. A diretoria entende que o futebol moderno exige organização, processos claros e decisões técnicas baseadas em competência e não em relações pessoais ou cargos estatutários. Essa visão ganhou ainda mais força após a confirmação da saída do executivo de futebol, uma decisão que já vinha sendo amadurecida e que agora abre espaço para uma reformulação estratégica importante. A mudança no comando executivo do futebol não representa ruptura com o que foi construído, mas sim a tentativa de avançar para um novo estágio. O entendimento dentro do clube é que o Corinthians não pode retroceder em termos de gestão esportiva. O futebol precisa seguir isolado de interferências externas, com autonomia para planejar, contratar, negociar e executar um projeto de médio e longo prazo. A saída ocorreu de forma acordada, sem conflitos públicos, preservando a imagem institucional e reconhecendo o trabalho realizado, especialmente em um período de adaptação, ajustes internos e conquistas expressivas. Enquanto isso, o torcedor observa com atenção os próximos passos, principalmente em relação a quem assumirá essa função estratégica. A direção foi clara ao reforçar que não existe espaço para improviso. O Corinthians não é laboratório. O próximo nome precisa conhecer profundamente o mercado, ter experiência comprovada em gestão de futebol e capacidade para lidar com pressão, cobrança diária e expectativas gigantescas. A exigência é alta porque o clube entende que decisões erradas nesse setor custam caro, tanto esportivamente quanto financeiramente. Paralelamente às questões administrativas, o Corinthians enfrenta desafios financeiros relevantes que exigem soluções rápidas e eficientes. As restrições impostas por pendências internacionais e nacionais são tratadas como prioridade absoluta. O clube trabalha intensamente para regularizar sua situação e garantir que o planejamento esportivo não seja comprometido na abertura da próxima janela de transferências. Existe um esforço concentrado envolvendo departamentos jurídicos, financeiros e administrativos para acelerar negociações, cumprir acordos e evitar novos bloqueios que possam limitar registros de atletas. A diretoria reconhece que erros do passado ainda refletem no presente, especialmente no acúmulo de dívidas e na forma como determinados compromissos foram tratados anteriormente. No entanto, o discurso interno é de responsabilidade e correção de rota. Não se trata apenas de pagar valores pendentes, mas de reorganizar processos para que situações semelhantes não voltem a acontecer. A meta é construir um Corinthians sustentável, capaz de honrar seus compromissos e, ao mesmo tempo, manter um elenco competitivo. Dentro de campo, o momento é de confiança. O título nacional resgatou a autoestima do grupo e reforçou a conexão com a torcida.
O time mostrou maturidade em decisões grandes, soube sofrer quando necessário e foi eficiente nos momentos cruciais. Essa conquista também garantiu uma vaga importante em competições continentais, o que altera completamente o planejamento da próxima temporada. O calendário mais exigente pede elenco mais robusto, maior profundidade e escolhas assertivas no mercado. A comissão técnica, em sintonia com a diretoria, já trabalha com cenários diferentes do que havia sido projetado inicialmente. O foco agora é ajustar o elenco para suportar múltiplas competições, sem perder desempenho. Isso passa por renovações, saídas pontuais e contratações cirúrgicas, sempre respeitando os limites financeiros e as prioridades esportivas. O entendimento é que gastar errado custa mais caro do que não gastar. O Corinthians chega a esse momento demonstrando uma capacidade rara de competir, mesmo em meio a uma reestruturação profunda. Poucos clubes conseguem reorganizar a casa e, ao mesmo tempo, levantar troféus. Isso reforça o caráter singular do Timão, um clube que cresce sob pressão e responde nos momentos mais difíceis. A temporada deixa marcas importantes, sinaliza evolução e mostra que, apesar dos desafios, existe um caminho sendo construído com mais clareza, responsabilidade e ambição esportiva. O cenário que se desenha para a próxima temporada coloca o Corinthians diante de decisões que vão muito além do resultado imediato. A sensação interna é de que o clube entrou em um ponto de virada em que não basta apenas ganhar títulos, mas sustentar um modelo de gestão que permita competir em alto nível de forma contínua. A diretoria entende que o sucesso esportivo recente elevou ainda mais a responsabilidade de acertar nos próximos passos, porque o erro agora teria impacto direto em um ambiente que começa a se estabilizar depois de anos de turbulência. A reestruturação financeira segue como um dos pilares desse processo. O clube trabalha com a consciência de que não existe solução mágica, tampouco atalhos. As pendências herdadas exigem negociação firme, diálogo constante e, principalmente, credibilidade. O Corinthians busca mostrar aos credores que existe hoje uma postura diferente, baseada em cumprimento de acordos, previsibilidade e organização. Esse movimento é fundamental para recuperar a confiança do mercado e permitir que o clube volte a operar sem restrições que travem o futebol. Ao mesmo tempo, o planejamento esportivo passa por uma análise minuciosa do elenco atual. O entendimento é que a base campeã precisa ser valorizada, mas também ajustada. Alguns jogadores atingiram seu auge técnico e físico, enquanto outros podem não se encaixar no modelo de jogo projetado para uma temporada mais longa e exigente. A avaliação é constante e envolve não apenas desempenho em campo, mas também comportamento, histórico físico e capacidade de adaptação a um calendário intenso. A participação em competições continentais muda completamente o patamar de cobrança. O Corinthians sabe que não pode entrar apenas para participar. Existe uma expectativa natural de competitividade, especialmente por se tratar de um clube com tradição internacional. Isso exige planejamento detalhado, logística eficiente e elenco preparado para lidar com viagens, jogos decisivos fora de casa e adversários de estilos variados. Cada detalhe passa a fazer diferença, desde a preparação física até a leitura tática dos confrontos. Internamente, a palavra continuidade ganha força. A ideia é evitar rupturas bruscas e decisões tomadas no calor do momento. O clube quer construir um projeto sólido, com identidade clara dentro de campo e coerência fora dele. Isso passa por alinhar categorias de base,
Futebol profissional e comissão técnica em torno de uma mesma filosofia. O objetivo é que o Corinthians tenha um padrão reconhecível, independentemente das peças que estejam em campo. A relação com a torcida também entra nesse contexto. A Fiel tem papel fundamental nesse processo, seja cobrando, seja apoiando. O clube reconhece que a pressão faz parte da história, mas acredita que transparência e resultados ajudam a criar um ambiente mais equilibrado. Quando o torcedor entende o que está sendo feito, mesmo diante de dificuldades, a cobrança se torna mais consciente e o apoio mais consistente. O Corinthians chega a este momento sabendo que o passado recente deixou cicatrizes profundas. Problemas acumulados ao longo dos anos não desaparecem de uma hora para outra. No entanto, existe uma convicção interna de que o clube voltou a caminhar com mais firmeza. As decisões começam a seguir uma lógica mais profissional, com menos improviso e mais planejamento. Isso não garante sucesso imediato, mas aumenta significativamente as chances de estabilidade no médio prazo. Dentro de campo, o grupo demonstra confiança renovada. O título nacional serviu como combustível emocional e mostrou que o elenco é capaz de competir em alto nível quando encontra equilíbrio entre intensidade, organização e entrega. A comissão técnica enxerga margem para evolução, especialmente em aspectos táticos e de regularidade ao longo da temporada. O desafio agora é transformar picos de desempenho em constância, algo essencial para quem disputa várias competições simultaneamente. O Corinthians sabe que o próximo ano não será simples. O nível de exigência aumenta, os adversários se reforçam e o calendário não dá trégua. Ainda assim, o clube entra nesse novo ciclo com uma sensação diferente, de que existe um rumo mais claro. As decisões recentes indicam uma tentativa real de romper com práticas antigas que prejudicaram o futebol e a saúde financeira da instituição. A combinação entre conquistas esportivas, ajustes administrativos e responsabilidade financeira cria um ambiente de expectativa cautelosa. Não se trata de prometer grandes revoluções, mas de consolidar avanços e corrigir falhas de forma gradual. O Corinthians aposta na ideia de evolução contínua, entendendo que processos bem estruturados, quando respeitados, tendem a gerar resultados mais duradouros. Nesse contexto, cada escolha feita a partir de agora carrega um peso enorme. Desde a definição de quem comandará o futebol nos bastidores até as decisões sobre renovações, contratações e vendas, tudo precisa estar alinhado a um projeto maior. O Timão quer voltar a ser referência não apenas pela força da camisa, mas pela capacidade de se reinventar sem perder sua essência, mantendo competitividade, organização e respeito à própria história enquanto avança em um caminho que ainda está sendo construído. Esse processo de reconstrução também passa por uma mudança cultural dentro do clube, algo que não acontece da noite para o dia. O Corinthians tenta estabelecer uma rotina mais rígida de trabalho, com metas claras e responsabilidades bem definidas em cada departamento. A ideia é reduzir decisões emergenciais e agir de forma preventiva, antecipando problemas antes que eles se tornem crises públicas. Esse modelo exige disciplina interna e paciência, mas é visto como fundamental para que o futebol não volte a ser refém de improvisos e soluções de curto prazo. Outro ponto que ganha atenção especial é a valorização dos ativos do elenco. O clube entende que precisa proteger seus jogadores, tanto esportivamente quanto financeiramente. Isso envolve planejamento contratual, cuidado físico e uma gestão mais inteligente do mercado, evitando perdas técnicas sem retorno e negociações feitas sob pressão.
O Corinthians sabe que vender mal compromete projetos e cria buracos difíceis de preencher, principalmente em um cenário de orçamento controlado. A base também surge como peça importante nesse novo ciclo. Existe uma cobrança interna para que os jovens formados no clube tenham mais espaço real no elenco profissional, desde que estejam preparados. A integração entre base e time principal passa a ser tratada de forma mais estratégica, não apenas como discurso. A ideia é criar um fluxo contínuo de talentos, reduzindo a dependência de contratações caras e fortalecendo a identidade do time dentro de campo. Com tudo isso em andamento, o Corinthians vive um momento de expectativa intensa. O torcedor observa cada movimento, cada declaração e cada decisão, sabendo que o futuro imediato do clube está sendo desenhado agora. Não é um período de promessas fáceis, mas de escolhas que precisam fazer sentido a longo prazo, porque o Timão já mostrou que consegue vencer mesmo em meio ao caos, mas também aprendeu, da forma mais dura possível, que somente organização e coerência sustentam um clube grande no topo por muito tempo. Tudo isso reforça a tua ideia de que o momento atual vai muito além das taças conquistadas. O Corinthians vive uma fase de reconstrução que acontece ao mesmo tempo em que o time volta a vencer, algo raro e complexo. Sustentar esse equilíbrio será o grande teste. A torcida acompanha, cobra e apoia, consciente de que o clube precisa evoluir fora de campo para continuar sendo forte dentro dele, mantendo viva a essência competitiva que sempre marcou a história do Timão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O ambiente nos bastidores do Corinthians ganhou contornos dramáticos nas últimas horas, alimentando um rumor que já corre solto entre dirigentes, conselheiros e pessoas próximas ao elenco. A possível saída de Yuri Alberto, um dos nomes mais emblemáticos do ataque alvinegro nos últimos anos, estaria sendo tratada internamente como uma perda histórica, capaz de marcar uma virada profunda no projeto esportivo do clube. A especulação ganhou força após relatos de que o atacante teria sido visto emocionado, com lágrimas nos olhos, em conversas reservadas no centro de treinamento, gesto interpretado por muitos como sinal de despedida. Yuri nunca escondeu a ligação emocional com o Corinthians. Desde sua chegada, assumiu protagonismo em momentos decisivos, carregando o peso da camisa em fases turbulentas e sendo, para parte da torcida, símbolo de resistência em meio a crises técnicas e administrativas. Por isso, a simples possibilidade de sua saída gera inquietação. Fontes próximas ao clube apontam que o cenário financeiro delicado e o assédio constante do mercado estariam acelerando discussões que antes pareciam distantes. Não se fala apenas de números, mas de identidade, de liderança silenciosa e de um jogador que, mesmo sob críticas, raramente se escondeu. Internamente, há quem trate a eventual transferência como inevitável, enquanto outros defendem que perder Yuri Alberto significaria abrir mão de um ativo que vai além do desempenho em campo. A imagem do atacante abatido, tentando conter o choro, reforçou a narrativa de um rompimento doloroso. Para muitos, seria o fim de um ciclo que ajudou a sustentar o Corinthians em um período de instabilidade, deixando um vazio difícil de preencher. Do lado de fora, a torcida reage com apreensão e desconfiança, temendo que a saída represente mais um capítulo de enfraquecimento esportivo. Mesmo sem confirmação oficial, o rumor cresce e ganha força, transformando a possível despedida de Yuri Alberto em um tema carregado de emoção.
simbolismo e a sensação de que o clube pode estar prestes a perder mais do que um simples jogador. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!